Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 4. Carta que o apóstolo Paulo escreveu para os cristãos em Roma, onde ele fala da justiça de Deus, o evangelho que revela essa justiça, que do princípio ao fim é pela fé. Ele diz isso lá no primeiro capítulo. E nós estamos lendo e refletindo neste livro da Bíblia, desde o início, desde o capítulo 1 até agora. E hoje nós chegamos no capítulo 4. Vamos ler então Romanos capítulo 4. A partir do primeiro verso. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dádiva. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus credita justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Até aí. Nós temos estudado este livro, essa carta, essa longa carta que Paulo escreveu aos cristãos de Roma. E temos visto como ele tinha escrito essa carta, ou escreveu essa carta, para uma comunidade de cristãos que era uma comunidade mista. Nessa comunidade havia judeus convertidos ao cristianismo e havia gentios convertidos ao cristianismo, ou seja, aqueles que não eram judeus. Judeus que se converteram ao cristianismo e gente de todos os outros povos que se converteram também ao cristianismo. É para esse grupo de pessoas que o apóstolo Paulo escreve uma carta, essa carta aqui. E havia um problema no fato dessa comunidade ser uma comunidade mista. Os judeus, desde o Antigo Testamento, serviam ao Deus, que é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, obedecendo a lei. Obedecendo a lei. Faziam isso cumprindo a lei. Qual era a lei? A lei de Moisés, aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos pelo nome grego de Pentateuco, mas que era chamado pelo nome hebraico de Torá. Os judeus, desde sempre, desde Moisés, que deu essa lei, adoravam e serviam a Deus cumprindo essa lei. Cumpriam com tanto afinco que alguns representantes desse povo iam além disso, não cumpriam só a lei. Colocavam ainda mais mandamentos, para que eles não corressem o risco de quebrar os mandamentos de Deus. Colocavam então mandamentos extras, né? Para não correr o risco de quebrar os de Deus. Então tem os dos homens também. E seguiam dessa maneira. Então, para este povo, tenta entender isso, para esse povo, criado dessa maneira, que aprendeu na sinagoga qual era a lei, que aprendeu em alguns casos, até decorou a lei do Senhor, para esse povo não havia nada de mais elevado do que viver toda aquela retidão que a lei pede. Não havia nada de mais puro do que cumprir tudo aquilo que a lei dizia. Dentre as coisas que a lei dizia, estavam alguns mandamentos que nós conhecemos bem. Por exemplo, sobre o mandamento de honrar pai e mãe, o mandamento de amar o próximo, tudo isso estava lá na lei. E alguns outros mandamentos, como o de circuncidar o menino, quando nascia, alguns dias após o nascimento, fazer
operar a circuncisão sobre aquela criança como um sinal da aliança de Deus. Ou guardar o sábado, não trabalhar no sábado, não fazer nada no sábado. Alguns outros mandamentos que eram mandamentos alimentares. Muitos mandamentos escritos lá na Torá. Faça um exercício de tentar compreender a mentalidade. Pessoas com coração devoto a Deus, que consideravam que cumprir todas essas coisas eram a maneira de agradar a Deus. Acontece que a mensagem de Jesus Cristo não ficava concentrada apenas nesse grupo de pessoas que seguia a lei de Moisés. Ela se expandiu para povos muito distantes. Logo no nascimento de Jesus, já chegou lá na estrebaria um grupo de magos do Oriente, lembra disso? Gente vindo muito de longe, talvez lá da Mesopotâmia, e que foi atrás do rei, e que creu no rei Jesus. Mas o livro de Atos conta como essa fé de Jesus Cristo se expandiu de Jerusalém para toda a Judéia, para Samaria e até os confins da terra. Como a perseguição dos cristãos em Jerusalém empurrou discípulos para localidades como Chipre, Cirene e Antioquia, que eram de cultura grega. E como lá em Antioquia começaram a se converter gente que não era judia, que não era seguidora da lei de Moisés. E aí começou a ter uma certa dúvida. Afinal de contas, a gente tem que mandar eles seguirem tudo aquilo que a gente seguia em Moisés? Ou agora a maneira de servir a Deus é outra? Se você ler o livro de Atos, esse é um dos grandes problemas que vai ter lá na comunidade cristã primitiva. Vai se resolver lá no capítulo 15 de Atos. Quando eles fazem um concílio, reúnem todos os apóstolos e alguns outros líderes da igreja, e lá decidem, não é necessário que os gentios convertidos façam a circuncisão ou sigam os mandamentos que eram mandamentos exclusivos do povo de Israel. Então, já havia esse processo da fé cristã atingindo povos, e nestes povos alcançando e levando-os a um relacionamento com Deus, que era um relacionamento que não se pautava única e exclusivamente pela lei, mas que se pautava pelo sacrifício de Jesus. Acontece que esse povo aqui em Roma, este grupo de cristãos em Roma, provavelmente não sabia disso. Não entendiam ainda isso. Havia conflitos entre eles ali. Alguns dos judeus convertidos ao cristianismo exigiam dos gentios que eles seguissem as leis da Torá, as leis cerimoniais, as leis sacrificiais da Torá. Enquanto alguns dos gentios diziam, não é para a gente seguir isso. E nesse debate Paulo escreve. E quando ele escreve essa carta, ele fala que todos pecaram, ninguém está em posição superior. Porque uma das coisas que foi acontecendo com o povo ao tomar a lei como sendo a coisa mais elevada que se vivia, é que esse povo começou a se orgulhar. Só existe um povo no mundo que agrada a Deus. Só existe um povo no mundo que serve a Deus. Só existe um povo no mundo que é justo, que é bom. Alguns iam por este caminho. Então Paulo faz toda a sua argumentação quebrando esse orgulho. Ele começa dos depravados, aqueles que qualquer um que olhava falava, vocês estão rejeitando a Deus. Aqueles que faziam ídolos, que faziam todo tipo de maldade. Depois ele vai para aqueles que, apesar de não conhecer a Deus e não reconhecê-lo, agem de maneira correta. Aqueles que sem lei cumprem naturalmente o que a lei pede, mostrando que a lei está no seu coração. E ele diz, o primeiro grupo é indesculpável, mesmo que eles não conheçam a lei, porque eles podem conhecer a Deus na natureza. O segundo grupo é indesculpável, mesmo que não conheça a lei, porque eles sabem que existe certo e errado e ainda assim fazem coisas erradas. Mas aí ele fala de um terceiro grupo, que eram os próprios judeus. E ele diz, e você, judeu, que tem a lei, que tem os profetas, que conhece todas essas coisas, também peca naquilo que você julga? Estes também são indesculpáveis, porque a lei os culpa. Então ele termina toda essa argumentação dizendo, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Mas ele não para aí, não para na carência. Ele diz que nós somos justificados pela graça, por uma nova lei, uma lei de graça, uma lei de amor, que se manifesta pela fé. Então agora não tem o grupo dos que fazem todas aquelas coisas que Deus pede e os que não fazem. Agora existe uma família só, de pecadores perdoados por Deus, porque não existe ninguém na terra que pode dizer que não é pecador. E Deus mostrou misericórdia para qual povo? Todos os povos que creem em Jesus Cristo. Então agora a divisão, o orgulho que um podia sentir em relação ao outro está destruído. Todos estão humilhados porque são pecadores e todos estão gratos porque são perdoados. E aí estão unidos a Jesus e fazem um povo só. Mas aí alguém podia perguntar, e aí a gente vai chegar no texto que a gente leu agora. Alguém podia perguntar assim: mas Paulo, por que é que toda essa escritura foi revelada a esse povo? Por que é que tem a lei? Por que é que tem os profetas? Por que é que Deus exige justiça desse povo todo? Não pode estar certo isso, porque a partir de Abraão até agora, todo mundo circuncidou. Deus que pediu a circuncisão. Por que Deus pediu a circuncisão? Se agora não é mais para circuncidar os meninos. É um bom argumento, fala a verdade. É justo, é legítimo. Mas Paulo já se adianta. Naquela época não era tão rápido assim, igual uma mensagem de WhatsApp, né, que você fica trocando, né? Você mandava uma carta, demorava de chegar, e vinha a resposta. Então ele tinha que dar conta de tudo numa carta só. E ele fez isso. Em alguns momentos ele escreveu 2, né? Mas no caso aqui foi uma só. Ele fez isso. E ele faz um argumento interpretando o livro de Gênesis, quando Deus chama Abraão. Veja bem, vamos lá. Eu falei que desde Moisés o povo cumpria a lei. Mas a circuncisão foi algo que foi pedido antes de Moisés. Já existia esse pedido de Deus. E ele vai até Abraão. Porque Abraão é o pai da nação, não é Moisés. A figura que dá identidade étnica àquele povo, que tinha uma identidade étnica religiosa, o povo judeu, né? Tanto uma identidade da sua raça judaica, quanto da sua religião. Quem dava identidade era Abraão. A história era de Abraão. Quem eram eles? Eles não diziam nós somos filhos de Moisés. Eles diziam nós somos filhos de Abraão, que antecedeu Moisés. Então é em Abraão que Paulo vai para argumentar. Ele vai lá até Abraão para fazer o seu argumento. E ele diz o seguinte: veja só, você acha que você é justificado por cumprir a lei? Você acha que por obedecer os mandamentos da lei você se torna justo? Você acha isso? Então veja o que Deus falou para Abraão. E ele leu o que Deus falou para Abraão lá em Gênesis. E o que Gênesis fala sobre Abraão? Gênesis diz: Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. E isso lhe foi creditado como justiça. Abraão fez o quê? Creu. Ele não realizou nada. Ele não fez uma obra de justiça. Ele não era uma pessoa muito generosa e Deus olhou e falou: gostei, esse aí eu vou salvar. E toda a sua família. Não é pela justiça de Abraão que as pessoas são salvas. Ele não era uma pessoa que cumpria toda a lei de Deus e Deus falou: finalmente alguém que me obedece, então agora eu vou abençoar a sua geração. Não é isso. E se você olhar a família de Abraão, você vai ver que tem um monte de problema, um monte de situação complicada. Inclusive o próprio Abraão cometeu coisas muito complicadas. Não é pela justiça de Abraão, não é porque Abraão era justo e não pecava. O argumento que ele usa é que Deus escolheu Abraão por graça. Deus escolheu Abraão por graça, porque quis. Graça, favor imerecido. Não tinha merecimento, mas ele escolheu. Ele olhou e falou assim: é a partir dele que eu vou iniciar o meu povo. Graça. Graça de Deus. E ele abençoará todas as nações, porque o plano de Deus era graça para todas as nações, não só para a família de Abraão. A partir dele eu vou trazer bênção para todo mundo. Ele eu escolhi. Não foi nenhuma obra.
Não foi nada o que ele fez. E por que isso é importante? Veja só o que o apóstolo Paulo fala no versículo 4. Olha que argumentação diferente. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Ele está fazendo aqui uma apologia a não trabalharmos. Você percebeu? Ele está defendendo que não se trabalhe. Calma! Que não se trabalhe para a salvação. Por quê? Porque não tem como a gente produzir salvação. Não tem como a gente construir salvação. Não tem obra para salvação. A gente está tão acostumado de falar do trabalho num sentido, né, tão positivo. Aqui ele está falando num sentido negativo. Ele não está estimulando a preguiça, tá? É só no aspecto da salvação. Aquele que trabalha, o que ele recebe de salário, não é bondade do patrão, não é generosidade, não é favor, é direito. Ele trabalhou e merece. Se você quer receber a salvação como um salário, pela obra que você faz para Deus, a sua relação com Deus não é uma relação de graça, é uma relação de direito, de merecimento, de emprego. Você é empregado de Deus? Não é esse tipo de relação que Deus quer. Relação de filho. Relação de filho. Por que é que nós estamos aqui? Por que é que nós louvamos a Deus? Por que é que nós nos glorificamos na salvação em Jesus Cristo? Porque ela é em Jesus Cristo e não na nossa obra. A gente não era bonzinho e a gente continua não sendo. A gente não merece nada disso. A salvação não é salário. A salvação não é direito. A salvação não é merecimento. A salvação é graça. É graça. E você sabe por que, sem esse entendimento, a gente vai ter problema? Porque era o que acontecia nessa comunidade de cristãos. Sem esse entendimento, eles tinham rivalidades. Veja só, alguns de nós, ao se tornar da fé, fez uma ruptura muito brusca com a sua vida passada. Alguns de nós abandonou vícios, alguns de nós entrou em conflitos familiares, alguns de nós deixaram certos sonhos, certas carreiras, certas práticas que lhes eram prazerosas ou queridas e veio para a fé. E estes podem, talvez, imaginar que em seu caso eles merecem. Eu fiz uma mudança tão grande da minha vida que eu mereço. Ou então alguns de nós viveu uma vida de tanta justiça prévia que acha que a salvação foi simplesmente a cereja do bolo. Tudo já estava pronto. Eu já era uma pessoa muito justa, muito correta. Eu nunca me meti nessas coisas aí que o povo se mete. Óbvio que Deus ia me salvar. Não, ninguém fala assim, né? Mas uma coisa inconsciente. Mas aí quando você olha alguém que luta com as coisas que você venceu, ou alguém que luta as lutas que você nunca lutou, e que chora diante de Deus, e que adora o Senhor e fala, eu amo a Jesus Cristo, você diz, esse aí não é cristão. Ele, não. Porque ele continua, volta e meia, fazendo as obras que eu deixei de fazer. Você é o filho mais velho da história do filho pródigo. Senhor, esse aí te abandonou. Eu sempre estive aqui. Mas o Senhor ama o filho mais velho e o filho mais novo. O Senhor ama aquele que sempre andou de maneira justa e aquele que de toda a vida devassa se converteu a Jesus Cristo. Ele ama aquele que hoje dedica toda a vida na obra do Senhor e vai fazer missões nos lugares mais inóspitos, e aquele que toda semana vem aos domingos, se ajoelha no chão e chora porque pecou de novo. Ele ama todos esses. E todo aquele que diz, o Senhor não me ama porque eu mereço, o Senhor me ama porque Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Todo esse é justificado. Todos esses são justificados. Onde está o orgulho então? Não tem. Quando ele diz, se Abraão
fosse ser justificado pelas obras, se ele fosse justificado porque ele fazia obras justas, ele poderia se orgulhar. Ele poderia se gloriar, mas não poderia se gloriar em Deus. O que significa isso? Ele não poderia dizer, meu Deus é bom. Ele teria que dizer, eu sou bom e conquistei Deus. Mas ele só pode dizer, meu Deus é bom, porque ele não foi justificado pelas obras, mas pela fé. Tudo isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 4, é uma explicação e uma argumentação a partir do Antigo Testamento sobre o que ele já falou no versículo 28 do capítulo anterior, olha aí. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Nós sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Não é porque foi circuncidado, não é porque guarda o sábado, não é porque tem um linguajar ou tem outro, não é por nada disso. É porque crê em Jesus Cristo. Crê em Jesus Cristo. Vocês estão entendendo o tamanho dessa graça? Mas, meus irmãos, às vezes é difícil nós abrirmos mão disso. É difícil. A nossa mentalidade funciona na lógica da religião, na lógica do mérito, na lógica do dar e receber em troca, de quem investe e quem colhe o lucro. A gente pensa assim. Então, quando a gente chega para a igreja e começa a buscar atitudes mais justas e mais corretas, e começa a ver melhorias na sua vida, é muito difícil nós não congratularmos a nós mesmos, gloriarmos-nos em nós mesmos, e a partir daí criar uma divisão com o outro. Mas, meus irmãos, se nós formos seguir por este caminho, de acreditar que o cristianismo é a mentalidade ou a ideologia daqueles que são moralmente melhores que os outros, você vai ter que lidar com todas as vergonhas também do cristianismo como se fossem suas. Tá? Se você acha que você é melhor de quem não está aqui, se você acha isso, você também vai ter que assumir que toda vez que alguém faz alguma coisa errada em nome de Deus, foi você que fez. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para dizer, toda vergonha está sobre mim. Toda vergonha está na cruz. A morte mais vergonhosa e terrível. De tudo que você fez de errado, está na cruz. E tudo aquilo que os outros fizeram de errado, está na cruz. E agora? E agora o Senhor diz, vai, não peques mais. Mas antes ele diz, eu não te condeno. Nós somos aqui um grupo que sabe que é pecador e sabe que se bobear, vai estar fazendo todas as coisas mais terríveis que os seres humanos já fizeram na história. Que nós temos todos nós potenciais genocidas dentro de nós. Porque se nós pudéssemos, nós mataríamos todas as pessoas que nós achamos que são erradas. Mas aí Jesus chega e fala, primeiro você é errado. E nosso coração se quebra. E ele fala, mas eu sou justo por você. Vamos caminhar em justiça. É nessa caminhada que nós louvamos o nome do nosso Senhor. É nessa caminhada que nós falamos que Jesus é o centro. É neste andar que a gente pode falar, Ele é o centro do meu viver e Ele é o centro dessa igreja. O centro dessa igreja não é a moral que essa igreja sustenta. Você sabe por que a gente busca viver de uma maneira reta? Porque isso é uma maneira que glorifica o Pai. Sabe por que os nossos irmãos, quando estão lutando com o pecado, qualquer um de nós, quando o pastor está lutando com o pecado, nós vamos e orientamos uns aos outros e fortalecemos e falamos, vamos continuar vivendo uma vida santa e reta, porque nós amamos o irmão e não queremos que ele viva uma vida de morte. E porque nós amamos a Deus e queremos que ele seja glorificado pela nossa caminhada. Mas nós não julgamos que o outro é pior do que nós. Porque nós sabemos muito bem o genocida que mora no nosso coração. Nós sabemos muito bem o monstro que mora na gente. E aí Jesus toma a nossa vida porque Ele é o centro. Ele é o centro de cada um de nós. E Ele é o centro da igreja. Ele nos unifica. É nele que nós estamos juntos. É neste alicerce.
Se Jesus Cristo e a mensagem do Evangelho eram poderosas para destruir a divisão entre judeus e gentios no seio da igreja, ela é poderosa para destruir qualquer divisão entre nós. Qualquer divisão. Senhor, nós somos pecadores, os piores de todos, e nós louvamos de todo o nosso coração aquele que nos perdoou e nos salvou. Amém, queridos. Meus irmãos, o nosso relacionamento com Deus se desenvolve dessa forma. Se desenvolve dessa forma. Com a plena consciência da nossa maldade e a plena consciência da graça de Deus. Você quer ter uma vida espiritual mais profunda? Você quer ter vitória sobre o pecado? Você quer desenvolver mais os seus dons? Você quer desenvolver mais a sua vida com Deus? Todos os dias, pare e lembre quem você é e quem Deus é. E lembre-se o que Deus fez a respeito disso. Quando você for na sua casa, fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz, entra no seu quarto, fecha a porta, fale com o Pai em secreto, porque o Pai que vem em secreto te recompensará. Não vai lá só com uma lista de pedidos, com um requerimento diante de Deus. Vai lá mostrar-se, porque o que vem em secreto vê o que é secreto. Vai lá mostrar-se para Deus como você é. Vai lá lembrar o potencial de maldade que você tem. E vai lá adorar o Deus que, apesar disso tudo, te ama. Porque você não é empregado dele recebendo salário. Você é amado com favor imerecido. Quanto mais você meditar nessas duas coisas, eu te garanto, mais força você terá na luta contra o pecado. Porque o nosso grande erro, queridos, é achar que o que nos fará pecar menos é uma lei mais rígida. Não é. Não é. Se fosse, os fariseus eram os mais santos de todos. Ninguém teve lei mais rígida que eles. Não é uma lei mais rígida. Uma comunidade que vigia melhor. Um pastor que disciplina mais. Não. O que nos faz mais santos é o poder do Evangelho. É nos lembrarmos todo dia como fariseu. Não sou digno. Perdoa-me, Senhor, batendo no peito. E voltar para casa justificado. Eu falei o fariseu? Não, publicano. Desculpa. O publicano. Não como fariseu, como publicano. Não sou digno. Perdoa-me, Senhor. E ser justificado. Todos os dias, queridos. Senhor, eu sou pecador. Mas o Senhor é tão glorioso, tão grandioso, e me ama ao ponto de Jesus Cristo morrer por mim na cruz, que eu ouso vir ao Senhor pedir algumas coisas. Porque eu não estou pedindo um aumento para um patrão. Eu estou pedindo graça de um Deus que me ama. Amém, queridos?